Boa tarde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens. Às águas do repouso me conduz, ele me reanima. Pelos bons caminhos me conduz, para a honra do seu nome. Mesmo se eu andar por um vale de sombra e de morte, não receio mal algum, pois está comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Amém. Amém. E, dando continuidade, e passar a palavra para a secretária de novo, para que leia a ata da semana passada. Ata da sessão ordinária da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Setóca, Maranhão, realizada sessão esta de abertura dos trabalhos legislativos do segundo biênio de 2023, realizada dia 8 de agosto de 2023. Às 16 horas, no plenário, Dr. Luiz Henrique Braga Polari, com sede à Rua das Flores. Registrou-se a presença dos edis Cláudio de Souza Nunes, Edilson de Souza Vieira, Ana Lúcia Alves de Oliveira Freire, Ana Beatriz de Freitas Coelho, Alexandre Magno de Aguiar Barroso, Raimundo Barros Lima, Enio Alves Silvestre, Carlos Henrique de Oliveira, Antônio Silva Santos Júnior, Marcos Paulo Leite Soares, Antônio Maia Pereira, Bio Clinton Souza Moraes, Itamar Brito do Campo e Francimar Souza Ribeiro. O presidente, ao iniciar a sessão, fez seus agradecimentos a Deus e a todos os presentes pelo retorno das atividades legislativas. Em seguida, convidou o vereador Antônio Maia para fazer uma reflexão bíblica, onde o mesmo se manifestou e fez uma reflexão e seus agradecimentos a Deus por esta casa estar retornando os trabalhos e que todos os vereadores venham cada vez mais trabalhar em prol da população. Em seguida, a secretária vereadora Ana Beatriz fez leitura da pauta. Ana Lúcia Alves de Oliveira Freire, indicação de número 08, a construção de uma praça em frente à Igreja Católica da Quadra Fé em Deus. Faixa 1. Alexandre Magno de Aguiar Barroso, indicação de número 09, os portais de entrada e saída do povoado Nova Conquista. Indicação de número 10, a construção de uma quadra poliesportiva no povoado Rio do Sangue. Indicação de número 011, a construção de um posto de saúde e suas dependências no povoado Santa Lúcia. Cláudia de Souza Nunes, indicação de número 04, a construção de uma escola com 6 salas de aula para o povoado de Josias. As indicações logo foram aprovadas pelos presentes. Dando continuidade, apresentou-se as matérias que serão encaminhadas às comissões. Alexandre Magno de Aguiar Barroso, indicação de número 8, a construção de um posto de saúde na quadra Cruzeiro do Sul. Indicação de número 07, a recuperação e a pavimentação asfáltica da Avenida São Francisco. Ana Lúcia de Oliveira Freire, indicação de número 09, a inclusão no mapa do município as ruas 2, 3, 4, 5 e 6 no bairro Novo Horizonte. Indicação de número 010, a implantação de uma praça de alimentação em Zedoca. Indicação de número 011, o título de cidadão zedoquense ao bispo Dom João Cote. Antônio Maia Pereira, indicação de número 06, o título de cidadão zedoquense ao senhor Cláudio Firmino da Conceição Narciso. Bio Clinton Souza Moraes, indicação de número 011, a construção de uma praça com academia em frente ao Clube Luxemburgo. Indicação de número 0212, a instalação do sistema de água completo com bomba e poço d'água para o povoado Limão. Edilson de Souza Vieira, indicação de número 011, reforma e ampliação
do mercado do povoado Paraíso do Sopão. Indicação de número 012, a recuperação e encerramento da estrada do povoado Centro dos Pandeiros à fazenda do senhor Chico Cal. Indicação de número 14, a recuperação e limpeza e construção de um reservatório de água para o povoado Nova Conquista. Enio Alves Silvestre, indicação de número 12, a construção da estrada do PA da quadra São João ao povoado Risina. Marcos Paulo Leite Soares, requerimento de número 10, a fiscalização, campanhas educativas sobre o uso de equipamentos adulterados. Indicação de número 04, a pavimentação da via que liga a Rua da Partiúba à Casa Paroquial da Igreja Batista. Indicação de número 05, um caminhão-pipa para irrigação, para molhar a BR-316. Projeto de lei de número 06/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação, o DEB. Projeto de lei de número 07 do Poder Executivo, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. Logo, o presidente convocou todos os vereadores para a próxima sessão, em vista da aprovação das prestações de conta do exercício financeiro de 2009/2012. O vereador Edilson fez uso da palavra e falou com relação à falta de água em Zedoca, considerando que o município procurou medidas para resolver e uma das situações foi criado o sistema do SAAI. E, infelizmente, faltou responsabilidade do governo do Estado em repassar de vez esta responsabilidade para o município. Porém, o município entrou judicialmente contra a CAEMA para que o município venha assumir o sistema de abastecimento de água e, assim, de fato, resolver os problemas. O presidente ressaltou que, de fato, o sistema está pronto e, infelizmente, quando algo é de responsabilidade do governo do Estado, é lamentável ver o descaso. E algumas pessoas usam essa situação de má fé para atacar a gestão. A vereadora Ana agradeceu a aprovação das suas indicações e, com relação à falta de água em Zedoca, todos têm conhecimento que, de fato, é de responsabilidade, quem é o responsável. E, infelizmente, não se vê a CAEMA se mobilizando para resolver a situação. Enquanto alguns tentam se aproveitar e jogar a população contra a administração, é deplorável a situação que as famílias vivem com a falta de água. E a prefeita está tentando resolver a situação. O vereador Antônio Maia, fazendo uso da palavra, fez seus agradecimentos ao povo pela oportunidade de libertar Zedoca, que hoje conta com uma administração que trabalha com transparência e mantém seu compromisso, e citou a estrada do povoado Igarapé Grande e a região indígena. E se vê todos os trabalhos sendo realizados tanto na sede como na zona rural. E esta casa continue dando seu apoio à gestão. E com relação à falta de água em Zedoca, isso é uma responsabilidade do governo do Estado, que não tem compromisso com a população. O vereador Alexandre agradeceu a aprovação das suas indicações e convidou a todos para participar da cavalgada na comunidade Cruzeiro do Sul, evento este que tem seu patrocínio, assim como do deputado Josimar e da prefeita Josinha. E com relação à falta de água em Zedoca, se vê quem faz politicagem, tenta distorcer as versões e esta é uma responsabilidade da CAEMA. Infelizmente, não tem responsabilidade com a população e as famílias ficam à mercê dessa situação. O vereador Enio agradeceu ao retorno dos trabalhos e ressaltou a todos que têm buscado os meios para construir Zedoca. E a missão de cada vereador é facilitar que o Executivo venha cada vez mais melhorar o município. E um dos problemas que vem se discutindo é a falta de água na cidade, que há anos afeta as famílias. E hoje o deputado Josimar encontrou uma saída para resolver essa situação e quem quer ser beneficiado é o Estado. Por isso ainda não passou essa responsabilidade para o município, pois acredita que a ação judicial será favorável à administração e que, diante dessa situação, todos possam buscar uma solução para que as famílias de Zedoca não venham se aproveitar para fazer a politicagem em cima dessa situação.
e logo agradeceu à prefeita pela estrada, as estradas que foram executadas, assim como futuramente outras serão. O vereador Itamar frisou que, embora algumas pessoas tentem distorcer a responsabilidade da CAEMA, o povo de Zedoca tem conhecimento quem de fato é responsável pelo abastecimento de água. A prefeita tem vontade de resolver a situação, porém é preciso aguardar. O presidente informou que esteve com o deputado Josimar e na oportunidade de visitar algumas obras. E esta é uma forma de trabalho do mesmo, acompanhar o trabalho e mostrar o seu compromisso com a população. E em seguida a sessão foi encerrada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Zedoca, Maranhão, 8 de agosto de 2023. Foi justificado a ausência. Muito obrigado, Herói. Neste momento, coloco em votação. O vereador que se é a favor permaneça como está e o que se é contrário se manifeste. A ata aprovada pela maioria dos vereadores, por todos os vereadores presentes. Quero aqui agradecer a presença do seu Figueiredo, Samir, Dona Rita, muito obrigado, a imprensa, Dona Angue, Pipoca e a todos os funcionários dessa casa. E agradecer também a presença de todos os vereadores que estão aqui presentes hoje nessa sessão. E explicar aos vereadores porque mudou. Eu expliquei para os vereadores que aquele apagão que teve não estava tendo condições de ter a sessão. E ontem teve um júri aqui, e muita gente me ligaram procurando o que estava acontecendo na Câmara e estava cercado de polícia. Mas era só um júri popular que estava acontecendo. E por isso, nossa sessão foi adiada para hoje. Certo? Quero agradecer a compreensão de todos. E para nós continuarmos, esses requerimentos e indicações, a gente vai deixar para ler esses requerimentos e indicações na próxima sessão. Hoje nós vamos discutir só apenas os projetos de lei do Executivo e as contas do Natinho que está para ser aprovado. Raimundo Sampaio, conhecido como Natinho. E nesse momento, eu vou passar a palavra aqui para a nossa segunda secretária, nossa colega Diego Posto, que possa ler o primeiro projeto de lei. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadora, a todos que fazem presente na galeria. Mensagem número 6, 21 de junho de 2023. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, encaminhamos para apreciação dos novos edis o projeto de lei que dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, de Zedoca, Maranhão. A criação do Fundo Municipal tem como escopo a necessidade de adequar ao regulamentado através da Lei Federal número 14.103, de 25 de dezembro de 2020. Dessa feita, com a matéria proposta, é evidenciado fica o interesse público na consecução desse objeto, razão pela qual solicito a análise e votação. Maria Josenilda Cunha Rodrigues. Mensagem número 7, de 21 de junho de 2023. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, encaminhamos para apreciação dos novos edis o projeto de lei que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. Como disposto no artigo 3 da Lei em Análise, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter escolar e não escolar. Dessa feita, com a matéria proposta, evidenciado fica o interesse público na consecução desse objeto, razão pela qual solicito análise e votação.
Maria Josenilda Cunha Rodrigues. Agora eu vou passar para o doutor Bel. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes da galeria, bem como todos os vereadores em nome do nosso presidente Cláudio da Boa Esperança. Estarei aqui lendo agora o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça e redação final, conjuntamente com a assessoria jurídica. Fizemos um parecer conjunto. Referência: projeto número de lei 006/2023 e 007/2023. Autoria: Executivo Municipal. Emenda: Poder Legislativo, projeto de lei, iniciativa do Poder Executivo, criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Requisitos: análise de constitucionalidade. E projeto que institui o 007, institui a política municipal de educação ambiental e da outras providências. Análise de constitucionalidade. Do relatório: o presente parecer é prolatado tendo como fundamento o artigo 32 e 49 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Zedoca. Consulente, a Câmara Municipal solicitá-los para ser jurídico acerca da constitucionalidade do projeto de lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Municipal na análise dos projetos acima descritos, da análise jurídica. Conforme o artigo 37, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Zedoca, artigo 37, as comissões permanentes são o número de 3. Compete à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final deliberar sobre o aspecto da constitucionalidade das leis municipais, bem como enquadrar a linguagem da matéria em estudo ao seu aspecto legal ou jurídico. Quanto à iniciativa do projeto de lei, está devidamente fundamentado no artigo 133 e 134, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Portanto, superado o vício de iniciativa, como então vejamos. Artigo 133. A Câmara exerce a função legislativa por meio de projeto de lei, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução. A proposição contém emenda elucidativa do seu objetivo, contém enunciação da vontade legislativa, está assinada pelo autor e se faz acompanhar de justificativa por escrito, fundamentando a adoção da medida proposta. Divididos em artigos numerados, claros e concisos, menção e revogação das deposições contrárias, quando for o caso, tudo consoante os ditames legais contidos no artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Zedoca, sendo assim, afastando-se qualquer vício em sua formalidade. O projeto de lei número 006/2023 contém em seu bojo 9 artigos divididos em 29 incisos e 8 parágrafos, tendo importante proposta para o desenvolvimento do nosso município, uma vez que a criação do Fundo Municipal tem como códon a necessidade de adequação e regulamentação por meio de lei federal, da Lei Federal 14.133, de 25 de novembro, 2020. O projeto de lei 07/2023 contém 17 artigos, 66 incisos e 5 parágrafos, instituindo a Política Municipal de Educação Ambiental, fazendo desta feita um importante instrumento de desenvolvimento de toda a municipalidade. Por fim, entendemos que os projetos de lei epígrafe gozam de total constitucionalidade e de boa técnica jurídica, atendendo todos os requisitos de tramitação, conforme o regimento desta Casa Legislativa. Conclusão: por todo exposto, não encontramos, pois, qualquer vício de ilegalidade formal ou material, ou em sua constitucionalidade que impeça o prosseguimento da tramitação dos supramencionados projetos de lei. Assim sendo, esta CEJU, conjuntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, opina pela sua regular tramitação, seguindo o regimento interno desta Casa Legislativa. Este é o parecer, salvo o melhor juízo. Qual é o projeto aqui, primeiro? O 006, né? Senhor presidente, uma questão de ordem, que eu notei que só deram a primeira página do projeto e os artigos nem os incisos não foi lido. Não foi passada uma cópia para vocês? Não, para nós foi, mas aqui nessa casa, tem que ficar salvo aqui nessa casa, que estão gravando, para as pessoas, porque se a gente voltar nesse projeto sem inserir esses artigos e incisos aqui para a população de Zedoca, nós vamos ter que nós como estiver assinando um cheque em branco, sem as pessoas saberem quem nós estamos falando. Nós vamos voltar aqui
em discussão e em votação o projeto. Você quiser, você tem uma cópia, você repassa, faça a sua live, você repassa da forma que você quiser, para quem você quiser, da maneira que você quiser. Bom, o projeto está em discussão e votação. Quem tiver alguma discussão, alguma coisa para dizer, pode começar a se manifestar aí. Passa lá o microfone do Marcos Paulo. Qual é o tempo da discussão, senhor presidente? 3 minutos. Para cada vereador. Mesmo da votação? Não, só a discussão só é 3 minutos. A votação é sim ou não? Não, senhor presidente. A votação é sim ou não. Agora a discussão você pode discutir seus 3 minutos. O senhor não pode pegar e colocar essa imposição no regimento interno. Não, é 3 minutos. Você já está perdendo seu Eu quero tempo. dizer para Vossa Excelência que, da forma como você está dizendo, não está respaldado no regimento interno. Sim. Aqui o Só senhor estou querendo. é um supervisor. Sim, O exatamente. regimento interno ele está submisso a todos nós que aqui estamos. Continue. E aqui eu queria fazer uma observação, que eu fiz uma emenda nesse projeto de lei e a emenda não foi lida. E eu queria saber por que não foi lida. Segundo, mas eu apresentei a emenda agora, senhor. E aí, o que diz essa lei? Nós estamos criando a lei que cria o Fundo Municipal de Educação do Fundeb. Ocorre que este fundo, senhor presidente, nós votamos uma lei no ano passado que tratava dessa mesma matéria. E essa parte foi ignorada. Na época, eu fiz um questionamento aqui e disseram que estava em regime de urgência, consequentemente não poderia passar por mais discussões. Ocorre que eu estou observando que neste conselho, aliás, nessa lei, nesse projeto, o Conselho Municipal de Educação não pode ser responsabilizado para gerir os recursos do Fundeb. A própria lei que o colega citou aí, a 1413, ela fala da lei do Fundeb. E a lei do Fundeb, ela tem uma representatividade. Se eu perguntar aqui para os senhores quem é o membro do Conselho Municipal de Educação, dificilmente alguns dos senhores dirão quem são. Mas se eu perguntar para os senhores quem são os membros do Conselho do Fundeb, talvez a resposta será a mesma. Mas se a gente fizer uma busca simples na internet, a gente encontra quem são os membros do Conselho do Fundeb. E este projeto de lei tem que estar respaldado na Lei Federal 1413 de 2020, que é a lei que criou o Fundo Municipal, aliás, o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, senhor presidente, eu queria que a minha emenda fosse lida para que a gente pudesse ter conhecimento do que está sendo votado. Da forma como está, o Conselho Municipal de Educação vai gerir o recurso do Fundeb, sendo que o Conselho Municipal de Educação ele é para ser um membro do Conselho do Fundeb, não ser a totalidade. Dessa forma como está sendo votado, esse projeto não tem respaldo jurídico. Só isso. Tem mais outros? Querem entrar em discussões? Telefone do M. Senhor presidente, eu acho muito interessante, eu quero que as câmeras todas se voltem para mim nesse momento, porque eu acho interessante o nosso parlamentar que entrou em discussão, que é o vereador Marcos Paulo, que é defensor tanto dos funcionários públicos do Zedoca. E quando chega o momento ápice de estender a mão aos funcionários da educação, a qual são colegas do próprio vereador, como ele é professor de carreira, o vereador Marcos Paulo, funcionário ali do Ministério Público e vereador do município de Zedoca. Quando chega o vereador Antônio Maria, um momento ímpar na história, eu posso dizer até dele, de puxar o bonde para representar a classe dos professores, aí acontece isso aqui, tá? É por isso que eu não entendo. Um dia, quem saiba, eu vou entender a política de oposição feita pelo parlamentar. Porque ele é o que busca os direitos, da população. Nós não. Essa casa é totalmente, pelo pensamento dele, contrário ao crescimento, à desenvoltura, o desenvolto que há de vir para a classe da educação. E quando chega esse momento, dá isso aqui. Eu queria que o vereador, eu vou ceder aqui dos 3 minutos que eu tenho, para que a gente faça aqui um debatezinho aqui. Como é que deve ser, vereador Marcos Paulo? Como é que tem que ser?
Aqui, me diga aí como é que o senhor quer que seja, assim, na sua visão, eu quero que o senhor dê uma aula aqui, que é para a gente entender, e aí quem sabe os vereadores aqui, se o senhor convencer esta casa, votará contra, né, vereador Alexandre? Votará contra, e a gente vai nos respaldar no que o senhor tem para nos passar. Eu sei da parte aí ao colega. Sim, só para título de esclarecimento, o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica, o Conselho do Fundeb, ele tem algumas composições, que eu vou tomar a liberdade de dizer aqui para o colega. Um representante da educação básica, um representante dos diretores das escolas públicas, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas públicas, 2 representantes de pais de alunos da educação básica, 2 representantes dos estudantes da educação básica, e além disso, se houver, está lá respaldado aqui na lei, isso aqui tudo está no artigo 34 da lei 14.113, um integrante do Conselho Municipal dos Fundos, quando houver um representante do Conselho Municipal de Educação, e aqui é onde está o problema, porque aí que nós estamos votando, está dizendo a composição, todo ele, a responsabilidade para o Conselho Municipal de Educação. E na lei diz que é para ser um membro para fazer parte desse conselho. Um representante do Conselho Tutelar, 2 representantes de organizações da sociedade civil. E um representante, aliás, já tem mais, um representante das escolas indígenas, um representante das escolas do campo e um representante das escolas quilombolas. No caso, esses 4 últimos aqui é se houver. Se houver. Mas nós temos o Conselho Municipal de Educação. Mas nós temos o Conselho Municipal de Educação. Aí o que nós estamos falando, se eu perguntar aqui para qualquer um dos colegas, é que eu vou reiterar minha pergunta, quem são os membros do Conselho Municipal de Educação, vocês não saberão me dizer, pelo menos agora, a não ser que alguém dê uma resposta para vocês. Mas se eu perguntar quem são os membros do Conselho do Fundeb, que está respaldado nessa lei aqui, a gente vai saber dizer. Se não souber, eu tenho até a liberdade aqui para dizer quem são. Eu estou na parte do colega. É a minha, eu que segui a parte. Sim, você pois é. vai comer meu tempo inteiro. Ah, tá. Aí eu vou dizer aqui quem são os membros do Conselho do Fundeb. Eu vou pedir que o senhor diga quem são os membros e se eles votariam contra isso. Os membros do Conselho do Fundeb. Não. Municipal. Do municipal eu não tenho essa informação. Você está perguntando para nós, não. Se eu pergunto, assim como o senhor saiba. Deixa eu te perguntar. É isso que eu não entendo. Não, deixa eu te Ele dizer. não sabe. Pergunta e dada. Quem sabe, na verdade, ele não sabe também. Eu só dizer, deixa eu te dizer, você me fez uma pergunta, você já tomei a minha mas você parte. não deixou eu concluir meu pensamento. Não, deixa eu concluir o pensamento. Vereador Marcos Paulo, Deixa eu concluir o pensamento. Senhor presidente, peço que possa o microfone, porque quem cede a parte sou eu. E se eu já ele me deu o tempo, Senhor presidente, ele cedeu a parte, ele tem que deixar eu concluir. Mas se você passar uma hora. Não, eu não vou, você me perguntou quem são os membros do Conselho do Fundeb. Vamos lá. Olha lá, aqui tem seu Washington Kennedy, Charles Nixon, Felipe Maciel, Você está lendo nomes, eu quero dizer, olha, fulano de tal é aquele, fulano assim, você conhece, ele votaria contra. Se eu for ler nomes, eu leio nomes. Calma isso, tu não fez uma pergunta quem são os membros, eu vou te dizer. Eu procuro bem aqui na internet, eu peço para alguém que só me dizer, eu vou ler nomes. Pois Eu quero é. que você me diga, vereador. É se essas pessoas vão votar contra, assim como Vossa Excelência vai votar. Eu não vou votar contra, eu fiz uma emenda. Discussão. Preste atenção, eu fiz uma emenda para que a lei que nós estamos votando aqui, eu não quero acreditar que nós estamos votando numa lei de má fé, eu não acredito que a Prefeitura pegou e colocou Conselho Municipal de Educação em todos os artigos dessa lei que nós estamos votando, sendo que o correto deveria ser Conselho Municipal do Fundo, do Fundeb. Esse é o correto, só isso. Terminou? Obrigado. Eu já gostei porque você vai votar a favor. Você já não vai votar contra os seus colegas. Eu vou votar com a minha emenda. Essa. O que foi que aconteceu? Deu apagão de novo? É o PT, acabou de É o PT, acabou com o Brasil. Foi. Não voltou. Sim. Eu já estou feliz, senhor presidente, de novos vereadores, é porque vai votar. Ou com a emenda dele, ou sem emenda, ele vai votar. Isso é que eu já gostei. O negócio foi provocado e ele já deu a palavra que vai votar. Atenção, senhores professores, funcionários públicos.
Esse microfone está bem comigo hoje, não. Funcionários públicos do município de Zedó. Vou recapitular. Atenção, senhores, funcionários públicos, professores, diretores, enfim, a todo o quadro, a todos os funcionários da educação. Após uma provocação de discussão, o vereador Marcos Paulo já antecipou o voto dele já no projeto. E eu já agradeço, vereador Marcos Paulo, porque, seriamente, fiquei imaginando que você ia votar contra. E olha lá, se Vossa Excelência não iria votar contra mesmo. Mas depois da discussão, ele já deu o sim antecipado, e eu peço ao presidente que coloque em votação, para que nós possamos, senhor presidente, votar numa pauta importante para a educação no município de Zedó. Obrigado. Boa tarde. Eu reitero novamente que esse projeto não foi lido na íntegra como deveria ser. Nós somos um parlamento e aonde nós temos que mostrar para a população o que é de interesse. Aqui nós temos que mostrar item por item. Eu queria pedir para o nobre vereador Marcos Paulo terminar o que ele começou e ser dos minutos que tem a mim, para você, Marcos. Porque você é da educação, você sabe muito bem o que está falando. Eu quero só garantir a representatividade, senhor presidente. Eu quero só garantir a representatividade dos membros, dos servidores do município que não estão amparados no Conselho Municipal de Educação. Eu quero só garantir a representatividade dos professores que não estão garantidos na forma como está escrito nesta lei, a representatividade do Conselho Municipal do Fundeb. É só essa representatividade que nós estamos querendo, porque a partir do momento que a população tem a sua representatividade, nós podemos observar, saber a quem cobrar. Do jeito que está no Conselho Municipal de Educação, a sociedade não tem representatividade respaldada pela Lei 14.113. É apenas isso. E aí, eu apresentei a emenda e eu gostaria que Vossa Excelência pegasse e colocasse para a leitura. Obrigado. Aí. Boa tarde a todos, novamente. Você Mas eu não vi a parte, Você terminou seu quê? Ordem é você. O seu tempo, você disse, é do Marcos Paulo, eu vou dar dele. Mas o microfone é redondo para dizer O tempo é dobrado. não, e o vereador ele Não existe isso. Não, mas você porque cedeu. a lei é para um e para outro, não. Você cedeu. Isso é uma falta de respeito com o Você parlamentar. cedeu. Pronto. Isso é uma falta de respeito. Você cedeu. Você cedeu. Ei! Mas todos cederam. Questão de ordem. Mas você disse, seu tempo é do Marcos Paulo. Você não disse que Você disse que seu tempo era cedido para ele. para ele. E pronto. Você não Acabou. cedeu uma parte. Viu? Ei! Você não é meu pai. Vambora, vamos respeitar essa casa. Sim, pois respeito. Pois eu não sou seu pai mesmo, não. Se eu fosse seu pai, você não estava desse jeito, não. Você respeite, viu, seu pai? Tá sim. A partir do momento que você está nessa discussão, você está me respeitando, não. Eu sou vereador. Respeite. Oi? Você mandou respeitar por quê? No momento agora, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Léo. Acabou como se fosse o meu pai. Novamente, boa tarde a todos. Eu ia me ater só à discussão do Marcos Paulo, mas eu vou começar com a do Júnior. O Júnior disse que nós temos que ler todos os artigos para o povo entender. Mas todos os vereadores aqui foram eleitos pelo povo para representá-los. Se Vossa Excelência não leu e não explicou ainda para os seus eleitores, a culpa é sua. Em relação ao vereador, você é o questão de ordem. Júnior, você está aqui como vereador, você não respeita mais na casa, não, e a sua mesa diretora? Eu não respeito. Você não está respeitando, não. Você está sendo sua hora de você falar? Não está sendo na hora de você falar. Foi passado o microfone para você? Ele recitou meu nome. Pois espero para você ter sua defesa. Vou passar o microfone aqui para o... Só continuando, só para dar uma explicação, porque ele citou que não tinha base jurídica, discordo totalmente. Quem vê o vereador Marcos Paulo falando que não tem conhecimento, pode até cair no grau de eloquência que ele tem.
mas tudo que ele falou se delimita a apenas uma coisa: nomenclatura. E o projeto de lei aqui é projeto de lei, podendo ser regulamentado também por decreto municipal. Então, o que faltar aqui pode ser completado mais tarde por decreto municipal. Então, o que ele falou nada abona e nada contraria a legislação federal. Boa tarde, senhores e senhoras, vereadores, a população aqui presente. Vereador Marcos Paulo, eu queria fazer só uma pergunta. Só uma pergunta. Por exemplo, o sindicato dos professores tem conselho lá na formação? Agora eu vou ser inquirido, mas tem uma CPI. Tem conselho? Sim, tem um conselho. Pronto, obrigado. Era a pergunta que eu ia fazer. Você está discutindo aí o projeto e alegando porque tinha que ter representatividade disso. E dos cobolos, indígenas. Lá no conselho, na época que você fazia parte do sindicato, tinha essas categorias todinhas lá no conselho, essa que você está brigando agora? Então, Fiz a pergunta. A pergunta é se existia essas categorias que você citou lá no Conselho da Educação, do sindicato de vocês. primeiro, só para esclarecer a Vossa Excelência, nós estamos falando de uma lei federal que foi criada em 2020. E quando eu fiz a leitura aqui da lei... Não, mas a minha pergunta é se existia. Isso, deixa eu te dizer. Essas categorias lá no Conselho. Sim, que conselho, senhor? Tem um conselho de ética e um conselho fiscal, é só isso. Muito obrigado. Por favor, o microfone. É porque o que eu vejo aqui, o presidente Cláudio, e eu lhe peço que Deus lhe dê sabedoria para você saber conduzir o trabalho e botar cada vereador no seu lugar. Porque aqui é um parlamento e tem que ser respeitado. Eu acredito que quando a palavra estiver é comum. O vereador Júnior Besourão recebeu a palavra e disse que o tempo dele era para o vereador Júnior. Aí depois ele já veio discordar. Mas ele disse isso. O que eu estou falando aqui. Aí depois vem querer tumultuar a sessão. E eu já fiz, quando eu fui presidente dessa casa aqui, eu fiz essa sessão secreta. Porque está no artigo e no regimento interno desta casa. Então, meu presidente, o que eu peço é a atenção de cada um de vocês e todos os projetos de lei que a prefeita Josinha mandar para cá, para esta casa, meu amigo Getúlio Adailton. Se for para votar no escuro, eu voto. Porque até hoje, ela nunca decepcionou o povo de Zedoca. É uma prefeita que vem trabalhando pelo povo de Zedoca. E ela não vai mandar projeto para essa casa aqui que ser ruim para a população de Zedoca, não. Porque nós já votamos aqui projetos na época que eu fui presidente aqui, antipopular, que foi mexer no cargos e carreira de professor. E os professores, no decorrer do tempo, reconheceram que a prefeita mandou um projeto de lei a bem de toda a população de Zedoca, não só de uma classe. Então, meu presidente, muito obrigado e retorno a palavra ao senhor. Obrigado, Edilson, vice-presidente. E essa situação já está se prolongando. O vereador, vou direcionar a palavra diretamente ao vereador, ao parlamentar Júnior. Toda a sessão você está falando sem permissão a sua palavra na hora que ele permitir para você. Você tem seu direito de resposta, você tem tudo. É só esperar seu tempo que você vai. Você está entrando num tipo de discussão, uma lavação de prato. Aqui não tem menino para lavar prato, não está com discussão bate-boca, não. Aqui a gente está discutindo projetos que seja melhor ou para o Zedoca, a população de Zedoca, que seja relativo ao município de Zedoca, não discussões que não vai levar nós a lugar nenhum. Por isso, quando você pedir a palavra, eu vou lhe dar a sua palavra. Agora, esse tipo de discussão, eu vou começar a procurar
tomar as providências adequadas para o seu comportamento ou o comportamento de qualquer um outro vereador aqui dentro. Certo? E passando a palavra aqui para o jurídico da casa, que ele leia a emenda aqui do vereador Marcos Paulo. Com fundamento no artigo 164, parágrafo 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de José Documento, apresento, no caso do vereador Marcos Paulo, a Vossa Excelência, emenda substitutiva ao projeto de lei número 06/2023, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e da outras providências. Trata-se de adequação do projeto à Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 2006, onde no inciso 5, artigo 3, consta submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações contábeis mensais de receitas e despesas do Fundeb. Constar Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb, só nomenclatura. No artigo 7º, onde constam as contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, que serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação, CME, mensalmente de forma sintética e anualmente de forma analítica. Constar as contas e os relatórios do gestor, a apreciação do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb. Justifico a emenda em razão do projeto de lei 06/2023 está em dissonância com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, ou seja, não encontra respaldo para a ratificação da sua aprovação. Muito obrigado, doutor Léo. E nesse momento, eu coloco o projeto em votação. Em votação, como eu disse, em discussão nós já discutimos. Como vota, Alexandre Barroso? Com a emenda do Marcos Paulo ou o projeto original? Eu voto no projeto original sem as emendas do vereador Marcos Paulo. Vereadora Raimunda, como vota no projeto? Com a emenda do vereador Marcos Paulo ou com o projeto original? Eu voto sem a emenda do Marcos Paulo. No projeto original. Com o projeto original. Eu voto assim. Como vota, vereador Enzo? Senhor presidente, eu voto, como sempre tenho votado, como ressalta a palavra do vereador Elilson Gumão, vice-presidente desta casa, voto de olhos fechados, porque até hoje, já entrando aí no sexto ano, no sétimo ano de mandato da prefeita Rosinha, nunca essa casa fez algo, votou algo que prejudicasse o povo de Zedópolis e que não tenha sido para melhorar a vida dos funcionários e do povo dessa cidade, do nosso município. Então, meu voto é sim e, lógico, sem a emenda, sem o projeto do vereador Marcos Paulo. Vereador Zilmar, como vota? Eu voto sim do projeto original, sem a emenda do vereador Marcos Paulo. Vereador Antônio Júnior, como vota? Eu voto sim com a emenda do vereador Marcos Paulo. Vereador Marcos Paulo, como vota? Primeiro, senhor presidente, eu quero só agradecer pelo fato de ter feito a leitura da nossa emenda e dizer para os colegas aqui que nós queremos o bem de Zedópolis. E por conta de querer o bem, é que nós pegamos querendo fazer os problemas, inclusive os projetos com problema de redação, já que o vereador, aliás, o colega advogado depois citou que era um problema de nomenclatura, eu pego e me respaldo para saber o que eu estou votando. E se o problema era de nomenclatura, o problema está aí corrigido com a emenda. E por isso eu voto com a emenda que eu apresentei. Vereador Tomás, como vota? Eu voto sim no projeto original da nossa prefeita Josinha. Vereador Bill Moraes, como vota no projeto? Senhor presidente, eu voto sim no projeto original, sem a emenda do vereador Marcos Paulo. Vereador Simar, como vota no projeto? Eu voto sim, sem emenda do vereador Marcos Paulo. Vereadora Bia, como vota no projeto?
Eu voto sim a favor do projeto, sem a emenda do vereador Marcos Paulo. Vereador Edilson, como vota no projeto? Eu voto sim, excluindo a emenda do nobre vereador Marcos Paulo. Projeto aprovado por maioria dos vereadores. Por 9 votos a 2 ao projeto original e 2 votos com a emenda. Foram aprovados pela maioria dos vereadores sem a emenda do vereador Marcos Paulo. E continuando, ainda bem que os 9 vereadores que dizem que estão fazendo parte da oposição votaram a favor, né? Mesmo querendo uma emenda, mas votaram a favor do projeto que é o bem para Zedoca, né? Ainda bem que tudo isso aconteceu. Essas discussões dentro do parlamento faz parte, né? E a gente estamos aqui para discutir o melhor para o município de Zedoca. Até no momento que a gente se respeitar um ao outro, ao respeito de cada um. A gente não ultrapassar o respeito de nenhum dos dois, a gente chega em todos os lugares. Nesse momento, eu vou passar aqui para o segundo projeto de lei, para a vereadora. Já deu, né? E aí, discussão e votação. Projeto de lei que institui a política municipal de educação ambiental e outras providências. Que hoje eu fui tentar minha vida pela uma mulher que, se eu tivesse perto dela, dá um agarrão dela bem gostoso. Não, só agarrado com ela. Vereador Alexandre Barroso, como vota no projeto? Vou votar a favor do projeto. Vereadora Raimunda, como vota no projeto? A favor do projeto. Vereador Enmol Silvestre. Favorável, senhor. Vereador Zilmar, como vota o projeto? Voto a favor do projeto, presidente. Vereador Júnior, como vota? Mandar a discussão, senhor presidente, Você pode discutir. Você pode discutir, eu voto lá e discutir as duas coisas. Senhor presidente, eu peço mais uma vez que leia o projeto na íntegra. Eu não faltei com respeito com sua excelência. Apenas o senhor tira o direito de um vereador falar. O senhor manda aos pés essa casa quando você determina que o vereador cala a boca. Porque nem você nem ninguém determina nada a alguém. E nós somos todos iguais aqui nesse parlamento. Você só ocupa um lugar de ordem nessa casa. Eu voto sim no projeto da casa. Muito obrigado. Marcos Paulo, como vota? Senhor colega presidente e demais colegas vereadores, eu li esse projeto também. E li tudo, não encontrei nenhuma inconsistência que pudesse eu pegar e fazer uma emenda ou apresentar uma discussão ou alguma coisa mais palpável. Quando os colegas aqui querem jogar pedra em mim, ou no colega Júnior Pisurão, porque a gente faz uma observação, uma adendo do que nós estamos votando, e fica dizendo que a gente está querendo o mal do município. Ao contrário, a gente está querendo o bem. Porque hoje o município está de um jeito. E aqui, Vossas Excelências, se não pensarem bem, na semana passada, vocês queriam saber quem foi o Filho de Deus que deu a concessão para a Caema. E eu acredito que essa concessão da Caema passou por esta casa para ela explorar a questão da água aqui em Zedoca. E aí, passado alguns anos, a gente olhou o problema. E a mesma coisa nós estamos aqui fazendo. Se nós estamos aqui nesta casa como representantes do povo, em todos os locais, e aqui eu lamento, mais uma vez, que o projeto não foi lido, porque deve ser lido em plenário, está de acordo com o regimento interno. Esses projetos deveriam passar por discussões na sociedade. Lá no Congresso mesmo, estão discutindo uma matéria lá da reforma tributária. Só agora lá no Senado vai ter 8 audiências públicas para discutir o projeto de lei
da reforma tributária. E aqui nesta casa a gente não pode discutir quando chega o projeto, tem que votar às pressas, nas coxas, votando de qualquer jeito. E só para respaldar o meu voto na questão do Conselho do Fundeb, porque no ano passado nós votamos essa mesma lei com essa questão desse Conselho, e pegou e passou. E passado alguns dias, 15 meses depois, nós estamos novamente discutindo o mesmo projeto, respaldado na mesma lei, para poder dizer que está referendando o Conselho. Então, eu queria só que nesta casa houvesse bom senso na hora que nós estivéssemos discutindo as matérias, porque o que nós estamos fazendo aqui, independente se é situação ou não, mas a gente tem uma representatividade e a gente quer garantir que a sociedade tenha vez e tenha oportunidade. Certo? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Obrigado. E nós temos as comissões, que esses projetos vão para as comissões, ela discute tudo lá e ela aí vem para plenária, para poder a gente votar. Temos sempre as comissões e o jurídico para poder bater e discutir esses projetos. Viu? Não, vereador. Posso pedir uma resposta? Não, você está sem direito de resposta. Vereador Antônio Mário. Voto sim, senhor, a favor do projeto. Vereador Bill. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Simar, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Bia, como vota? Eu voto sim a favor do projeto. Vereador Edilson Romano, como vota? Eu voto pela aprovação. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores presentes, por todos presentes. Muito obrigado a todos os vereadores, né, que votaram. Agora nós vamos botar uma prestação de conta aqui, referente ao ano de 2009, do ex-prefeito Raimundo Nonato Sampaio, conhecido mais como Natinho, né? O doutor Léo, jurídico dessa casa, vai ler aqui as tá aqui o texto. Ele vai ler o primeiro texto aqui e os pareceres em relação à prestação de conta referente, ouçam bem, referente ao ano, ao exercício do prefeito Natinho ao ano de 2009. Não é a prestação de conta dele do referente aos 4 anos, é referente ao ano de 2009, porque tem muitos pareceres e aí a gente preferiu fazer anual, para poder ficar uma coisa mais bem feita, entendeu? Passando a palavra aí para o jurídico da casa, doutor Léo. Boa tarde a todos. Vamos começando a ler pela defesa, tendo em vista que foi um trâmite de praticamente 2 meses de análise, certo? Foi colocado ao ex-gestor o direito de contraditório para a defesa, foi respeitado. Eu vou começar lendo pela defesa dele, depois eu leio o relatório final para poder entender. Pois, ao contrário do que muitos pensam, se nós formos ler aqui muitas vezes projetos de lei que tem muitas das vezes 70, 80, 100 artigos, então se eu for ler uma defesa de uma análise de contas, né, que na verdade é uma análise de contas que praticamente aqui vão ser mais de 30 laudas, a gente não vai sair daqui. Então, eu queria que as pessoas também entendessem por que nós usamos essa técnica legislativa. E as comissões estão aí para isso. Então, eu vou ler um resumo, mas para que todos entendam a defesa do ex-gestor de contas do ano de 2009. Raimundo Nonato Sampaio, brasileiro, ex-gestor municipal, Zedoca, com a cédula de identidade número 542563, SSP Piauí, inscrito no CPF sob o número 176-876-163-91, residente domiciliado na Rua João Castelo, número 8, bairro Centro, Zedoca. Vem através do seu advogado apresentar defesa em face dos argumentos do parecer prévio PL-TCE número 18 de 2014, carreado ao processo número 3064 de 2010 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o que faz pelos fatos e fundamentos abaixo expostos. Dos fatos, trata-se de notificação direcionada pelo presidente da Câmara Municipal de Zedoca, comunicando sobre o teor do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Maranhão,
sobre a prestação de contas anual referente ao exercício de 2009 pelo ex-gestor. Fundamentou. Dentro da prévia final, do caráter opinativo do parecer, pelo parecer do Tribunal de Contas. Inicialmente, é crucial relembrar que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, embora relevante e necessário, é de natureza essencialmente opinativa. É certo que o julgamento final das contas do chefe do Executivo Municipal recai sobre a competência soberana desta Câmara de Vereadores. Nessa direção, é necessário enfatizar a autonomia deste Poder Legislativo, nas quais pode ser usurpada ou comprometida dos pareceres vinculativos que perturbem a harmonia intrínseca aos poderes da República, garantida pelo artigo 2 da Constituição Federal. Esta Câmara Municipal possui autonomia para avaliar os aspectos políticos, administrativos inerentes às contas do chefe do Executivo Municipal e para decidir, por fim, com base em sua própria convicção. É imprescindível entender que o julgamento das contas municipais carrega em si um caráter político-administrativo, não se limitando estritamente aos aspectos técnicos ou formais. Este órgão, ao julgar as contas, também avalia a gestão do administrador, suas decisões políticas e a maneira pela qual essas decisões atendem ao interesse público. Entretanto, o parecer do Tribunal de Contas, apesar de ser opinativo, é relevante e deve ser levado em consideração, desde que esteja em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Portanto, faz-se necessário aos nobres vereadores desta Câmara ponderar cautelosamente o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, equilibrando suas considerações técnicas com a realidade vivenciada na gestão municipal, a fim de garantir a supremacia do interesse público. Dos pedidos, por tudo que se expôs nos argumentos e fatos apresentados acima, requer que seja considerada a interpretação contemporânea da jurisprudência e da doutrina que afirmam que irregularidades formais não devem levar à rejeição de contas, principalmente quando não houver dano ao erário ou prejuízo à coisa pública. Que seja reconhecida a necessidade de manutenção dos serviços públicos que exigiu a contratação de pessoal, mesmo diante do limite legal previsto no artigo 20, terceiro da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que seja levado em conta o contexto diverso no qual a administração municipal foi obrigada a operar em 2009, particularmente a ausência de um cadastro imobiliário eficaz que dificultou a arrecadação do IPTU. Que seja levado em consideração que a gestão municipal superou a previsão sanitária em 156%, indicando o compromisso da gestão com a arrecadação fiscal. Que seja reconhecida a realização de audiências públicas, apesar da ausência de documentos físicos em decorrência do tempo transcorrido desde sua realização. Que seja reconhecido o saldo próximo a R$1 milhão em conta no final do exercício de 2009, demonstrando responsabilidade e prudência fiscal e afastando qualquer suposição de dano ao erário público. Finalmente, que seja revisto e rejeitado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que recomendava a rejeição das contas, considerando que esse parecer não levou em conta as particularidades e desafios enfrentados pela administração municipal no ano de 2009. Pedro Emílio Barros Dourado, advogado, o senhor Raimundo Nonato Sampaio. Esse foi um resumo, vocês podem ver que todos os itens do Tribunal de Contas ele enfrentou, colocando a defesa, que foi analisado por todos nós, ok? E vamos ao parecer, resumo também do parecer, relatório final. Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a análise final sobre o crivo do contraditório para a defesa e julgamento das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício 2009 de responsabilidade do ex-gestor, senhor Raimundo Nonato Sampaio. O presente processo que se encaminha a esta comissão trata do julgamento das contas do governo do exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Sampaio, resultante do processo 364/2010, TCE, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, quando da sua condição de ex-prefeito municipal. Foi feita toda a análise do relatório, fundamentações da defesa.
Registramos que o senhor Raimundo Nonato Sampaio apresentou defesa administrativa de forma tempestiva, elucidando todos os pontos emanados no relatório 01/2023 da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento, que teve como paradigma o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Desta forma, após estudos dos relatórios emitidos pelo Egrégio Tribunal de Contas e evidenciando-se a importância do julgamento da Câmara sobre as contas municipais, avaliando não só as amostragens obtidas pela fiscalização do Tribunal de Contas, mas sim avaliando a gestão orçamentária e fiscal em conjunto com a gestão administrativa, como foi utilizado e invertido o dinheiro público em benefício do seu povo, e tendo sido garantido o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório ao ex-gestor, e acreditando que os desacertos ocorridos podem ser relevados e recomendados os seus acertos. Diante dessa ausência de gravidade suficiente para a rejeição das contas, não vislumbramos maiores prejuízos. Desta forma, pelos motivos acima, e retificando o parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, opinamos pelo parecer favorável às contas do exercício de 2009 do Poder Executivo do nosso município. Conclusão: assim sendo, e todo exposto, tendo em vista o parecer prévio técnico contábil do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, bem como a análise da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, em observância ao parecer emitido pelas comissões acima, a comissão competente decide por retificar o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, aprovando as contas municipais do exercício financeiro de 2009, ficando assim por conta da deliberação do pleno por 2/3 a manutenção da aprovação de contas do gestor Raimundo Nonato Sampaio, retificando assim o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Este é o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, em resumo. Só uma pergunta, essa questão de contas chegou nessa casa em qual ano? Eu não te recordo agora de dizer qual foi o ano, porque essa questão de conta ela veio diretamente do tribunal. Ela chegou tá com mais ou menos um ano e um pouquinho. E essa era a minha dúvida. Sim. Sim. Você onde é que quer chegar? Posso? Eu fiz uma pesquisa. Não, mas não, só eu fiz uma pesquisa e essa engraçado é que a gente sentar assim, já está nessa casa há mais de 6 anos. O presidente, o senador, mas olha que ela Não, aqui não tem. Não tá. Mas não é. A minha você aqui outra coisa, né? Sobre a intempestividade. Não. Inclusive eu também entrei em contato com a assessor. primeiro aqui foi da Natália, que foi votado. Eu entrei em contato com. Já foi votado uma prestação Eu. Não. Foi. Ei, Foi votado. ordem. Vereadores. Essa questão não consta lá. Eu perguntei, ainda pode ser votado pelo assessor do presidente. Ele disse, Léo, é obrigatório agora ser votado, porque senão vocês nunca vão finalizar o que o ciclo constitucional fala, que tem que passar por essa casa para aprovação e reprovação. Porque o parecer lá, ele não é vinculativo, ele é opinativo. Então a última palavra tem que ser dessa casa. Não, eu entendi, porque eu entrei em contato com ele sobre a situação, não como tirar o poder da casa, não só para verificar, nós vamos entender para poder passar isso na nossa outra sessão da Câmara Legislativa. Certo. Quero aqui agradecer aqui a presença do nosso amigo ali, Getúlio, Ailton, seu Peter. Sejam todos bem-vindos às nossas discussões aqui ao nosso parlamento. Sejam bem-vindos, viu? A casa está de portas abertas para vocês. E colocando na pressão de conta do Natinho, nosso Raimundo Nonato Sampaio, ex-prefeito Natinho, em votação. Vereador Alexandre Barroso, como você vota? A favor ou contrário à pressão de conta do ex-prefeito Natinho? Voto a favor.
A favor da prestação de conta do ex-prefeito. Durante sua hora você fala. Raimundo Donato Sampaio. A favor. Vereadora Raimunda, como você vota? A favor ou contrário à prestação de conta do Raimundo Donato Sampaio? Voto a favor da prestação de conta do senhor Raimundo Donato Sampaio. Vereador Henrique, como vota? A favor da prestação de conta do ex-prefeito Raimundo Donato Sampaio? Senhor presidente, como todos os outros prefeitos a qual já passaram no município de Zedoca e tiveram seus desejos e anseios de fazer algo por essa cidade, e a gente sabe a história de cada um deles a qual passou aqui, e todos os que passaram tiveram suas vontades, como já falei, desejos de fazer algo por essa cidade. Muitos deles não tiveram o êxito a qual tinham no coração para fazer. E muitos deles, ou alguns deles, não fizeram até porque não quiseram. Mas a gente soube diferir de quem tinha vontade, de quem ajudou o povo de Zedoca, e eu não posso ser injusto. De muitos que passaram tiveram suas contas aprovadas, que não tiveram tanto anfim por essa cidade. E não vou ser injusto de votar contrário a um prefeito que foi humano, que foi amigo, que foi pai dessa cidade, como o nosso amigo Natinho. Então eu voto a favor da prestação de conta do ex-prefeito Raimundo Donato Sampaio. Muito obrigado. Vereador Zilmar, como vota? Eu voto a favor da prestação de conta do senhor Raimundo Donato Sampaio. Vereador Antônio Júnior, como vota em relação à prestação de conta do ex-prefeito Raimundo Donato Sampaio? A favor ou contrário? Senhor presidente, é muito estranho, porque eu vejo em Palanques, o Poder Executivo aqui de Zedoca, falando que o prefeito nenhum fez nada, que todos os prefeitos não pagavam as pessoas em dias, não prestavam contas em dias, e eu vejo hoje esta casa votando a favor da prestação de conta do ex-prefeito Natinho. É muito estranho isso, porque todos sobem no palanque e falam a mesma coisa. Às vezes até a própria dona Ana fala isso. Mas eu tenho um respeito e admiração pelo ex-gestor Natinho, meu amigo pessoal, eu voto assim. Muito bem. Vereador Marcos Paulo, como vota? Senhor presidente, quando eu pedi pela ordem, eu queria saber do relatório do TCE que não foi lido aí, nem o resumo. Aí não foi lido. Foi lido a defesa do Natinho e da comissão de orçamento aí, que pelo menos foi o que eu ouvi. De nada mais aí. O relatório? O relatório não foi lido. Aqui no processo, ó. Aí falou isso aqui na mão. Não, senhor. Os outros são feitos um resumo, porque o senhor pode fazer um resumo desse daí também. Sim. Não, senhor, pode fazer um resumo. Vota a favor ou contrário? Sim, é estranho a gente estar discutindo uma questão dessa forma e atropelando mais uma vez o regimento interno. Se tiver de 1.000 artigos, o pessoal pega e lê. Com reuniões lá no Congresso Nacional, vai até a madrugada. Só aqui que a gente tem que atropelar. E aqui eu corroboro com o pensamento aqui do colega Júnior Bisurão, quando ele fala da questão do dar quantas vezes os vereadores, alguns vereadores aqui jogaram pedra nos ex-prefeitos, que eles não tinham responsabilidade, eles não tinham compromisso com o município, tudo deixava a população isolada. E isso não foi dito só em Palanque, não. Aqui mesmo, nesta casa, aqui, esses microfones são testemunhas desses adjetivos aqui em relação aos ex-prefeitos. Aos ex, citava todos. Dizia que deixava isolado e por aí vai. Aí eu vejo aqui a incoerência dos colegas pegando, e a gente já sabe o resultado da votação aqui, que do tal qual começa, termina. Vai ser pela aprovação. Mas eu fico aqui me indagando aqui na questão da incoerência dessas manifestações aqui nesse microfone, nesta tribuna desta casa. Totalmente incoerente, totalmente diferente do que se prega e do que se diz aqui nesta casa. Então eu voto pela aprovação das prestações de contas do ex-prefeito Raimundo Donato, de 2009. Vereador Antônio Mário, como vota? Voto a favor, senhor, das prestações. Vereador Bill, como vota? Eu voto a favor, senhor. Vereador Simar, como vota? Eu voto a favor, presidente. Vereadora Bia, como vota? Voto a favor, presidente. Vereador Edilson, como vota?
Presidente, ouvindo aqui os colegas vereadores, por exemplo, o vereador Marcos Paulo, o vereador Júnior, quando foi falado por muitos, né, dos ex-prefeitos, e citaram o nome da nossa excelentíssima vice-prefeita, Dona Ana Sampaio. E é tão bom ter o reconhecimento, meu amigo Getúlio, do cara com um coração grandioso, que é o Nadim. E a Dona Ana diz sempre, nas falas dela, que o Nadim teve uma oportunidade de ser prefeito, tinha boa vontade de fazer, mas o conhecimento com o Nadim era só com nós, não tinha conhecimento lá fora para buscar recursos com deputados. E é onde a Dona Ana fala sempre que o Nadim tinha a vontade de fazer, mas não tinha o que a Josinha tem hoje, né? Que é um irmão, uma cunhada, uma sobrinha deputada para alocar recursos para Zedoca. E o Nadim, na sua história política, eu acredito que nós já tivemos médico, prefeito de Zedoca, mas o Nadim foi prefeito de Zedoca, era madeireiro, continua sendo madeireiro, mas foi o único que eu vi, quando era prefeito, visitar, se ele tivesse em Zedoca todo dia à noite, ele ia no Hospital SESP, perguntar para os acamados o que estava faltando, como era, o que não tinha, aquele que ele podia dar 500 conto, 1000 conto, ele tirava ali do seu bolso e ajudava aquela família. Eu não posso ser injusto e votar contra a prestação de conta desse cidadão. Meu voto é sim, presidente. Vereador Edilson, eu quero também votar, vou me afastar do cargo aqui para me votar também. E nesse momento eu passo a palavra para você, para o vice-presidente dessa casa. Não, presidente, nesse momento eu coloco em votação a prestação de conta do ex-prefeito Nadim, referente ao ano 2009. Isso. Vereador Cláudio, como vota? Vereador Edilson, fiquei ouvindo atentamente, né, a situação dos vereadores da oposição, o vereador Henrique. Eles votaram a favor da prestação do Nadim, né? Falar em relação ao ex-prefeito que já passaram. Os ex-prefeitos tiveram os problemas deles, enfrentaram na época deles, cada um enfrentaram os seus problemas da maneira que eles puderam, para resolver o melhor para o município de Zedoca. E, do mesmo jeito, a gente vê hoje em dia os vereadores que são da oposição criticando o governo, criticando a situação. Como foi falado, diz que muitos sobem em cima do palanque e elogia, critica ex-prefeitos. Da mesma forma, eu acho que vocês estão fazendo em redes sociais e em outras instâncias aí também. Por isso, não critique quem criticou no passado o que não estava bom, porque vocês estão fazendo a mesma coisa e querendo que Zedoca faça se afundar. Porque se eu acho que vocês estão criticando uma administração que tanto trabalha pelo esse município de Zedoca, não significa que o bem interesse não é pela população, e sim o bem interesse pessoal de cada um, de Vossa Excelência. Entendido? E meu voto é a favor da prestação de conta do ex-prefeito Raimundo Donato de São Paulo. Pronto. Palavra para Vossa Excelência. Prestação de conta do ex-prefeito Nadim está aqui nas nossas mãos. Foi aprovada por 12, né? Nominal 12 vereadores presentes. Em relação ao ano de 2009. Nós teremos mais pressão do ex-prefeito Nadim, que é meu amigo, conhecido. E voltando agora a palavra aqui do meu amigo e colega de parlamento, Marcos Paulo, nós lá em cima, lá no meu gabinete, acho que vocês
Júnior, Marcos Paulo já foram lá e viram a pilha de documento e porque se nós trouxéssemos aqui para cima, aqui dava uma mesa dessa cheinha. Se nós fosse ler aqui, nós ia passar, não era só um não. Nós ia botar tudo aqui, nós ia se cansar de ler. Porque eu acho que uma pessoa, quando ele é bem culto mesmo na vida dele, ele consegue ler na média ali, é um estudo que a gente tem mundial, até 100 livros, né? Na vida dele. E o ser humano consegue viver na média de 70, 75. E imagine a pressão de conta do Natinho ali, que acho que está dando, acho que é bem 1000 livros. Quanto tempo nós era passando lendo aqui? Por isso, a gente lê aqui, praticamente eu vou voltar à minha infância, como diziam as escolas. A gente lê o cabeçalho. Viu? O cabeçalho aqui de cada projeto, de cada lei que chega aqui. E todos são discutidos, viu? São discutidos nas comissões. Mas é bem-vinda essas discussões do vereador Marcos Paulo, do vereador Júnior. A gente já sabe, como ele disse, onde é que vai terminar a discussão de vocês. Em criticar o parlamento e em criticar a administração. E, continuando, vamos agora aqui passar para nossos oradores, o nosso pequeno expediente, que está escrito. Vereador Alexandre Barroso, você disponibiliza de 5 minutos. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do presidente Cláudio. Quero aqui também cumprimentar a imprensa em nome do nosso amigo Pipoca, Nan Ramos. Quero também aqui cumprimentar a toda a galeria do vereador Pedro Barroso, nosso amigo Getúlio, nosso amigo Adailton, Peter, o nosso ex-vereador Maciel, a dona Rita e o nosso amigo Giovanni Carvalho. Quero aqui falar sobre a relevância desses dois projetos de lei que foi aqui proposto aqui pela administração, que a gente aprovou hoje com a maioria dos vereadores presentes. Projetos esses que são de relevância ao município de Zé Toca e que irão trazer a prosperidade e o engrandecimento desse município, que será de benefício à educação do nosso município, Zé Doca. E Zé Doca é um município que está sempre em crescimento, com a administração, uma prefeita que é comprometida, com a população zedoquense, que tem também o apoio dos deputados de Zé Doca, que trazem emendas parlamentares para que essa administração consiga desenvolver a contento como estão fazendo o município de Zé Doca. E temos o apoio do deputado federal Josimar Maruzinho, da deputada Betinha, da deputada Fabiana Vilar, e o apoio também desta casa, da maioria dos vereadores de base, dos 13 vereadores, que querem o bem do povo de Zé Doca, que estão sempre aprovando os projetos que o nosso município necessita. Projetos esses que estão
fazendo Zedoca desenvolver o município mais perto do estado do Maranhão, com obras e desenvolvimento que a população de Zedoca espera que está acontecendo. E que a prefeita tem compromisso com o povo de Zedoca, como é público e notório em todo o município de Zedoca. Quero aqui também falar sobre a cavalgada que houve no povoado Cruzeiro do Sul, no Dia dos Pais, domingo passado, que contou com a presença de muitas pessoas daquela região dos Cocais, da cavalgada do nosso amigo Negro, e organizou aquela cavalgada juntamente com o nosso amigo André Nogueira, e que eu também ajudei na organização. Aquela cavalgada foi um sucesso. E é cultura, cavalgada é cultura. E a gente sempre está ao lado da cultura zedoquense. E quero aqui agradecer a presença do nosso colega, vereador Gilmar, que também esteve com a gente lá, marcando presença. Os outros colegas também foram convidados, mas por algum motivo não puderam ir. Mas no próximo ano eles vão se preparar melhor, eles vão. Com certeza. Eles irão. Pois é. E lá foi um evento de sucesso. A gente contou também com a presença da nossa prefeita, de alguns secretários, e muito boa mesmo. Uma festa que foi muito bem. O vereador está falando. Presidente, eu peço que segura a palavra aí, por favor. E que foi uma festa que tem a presença do povo da região dos Cocais, e muito boa. E quero aqui também falar sobre vamos ter inaugurações agora nesse fim de semana, que da tão sonhada água de Zedoca, que vai ser inaugurada no bairro São Francisco e também na Vila Nova, todo o sistema do SAAI do município de Zedoca, onde será resolvido, uma vez por todas, o tão sonhado a problemática de Zedoca no problema da água. E mais uma vez a prefeita Rosinha vai ficar na história de Zedoca, como a prefeita que resolveu o grande problema da água de Zedoca. Então está feito aqui o convite a todos que façam parte dessas inaugurações que iremos ter no município de Zedoca. E também eu quero ficar registrado aqui, presidente, que toda vez, antes de terminar aqui a sessão, esses dois vereadores da oposição, a gente vai falar e sai. Isso aí, além de ser uma falta de educação, tem que rever também, se não cabe, eles também ir, como aqui não tem ainda a comissão de ética, para a comissão de Constituição e Justiça, esses dois vereadores ali, que não tem compromisso com o povo vereador não. Vereador, tem a comissão de ética, mas hoje, que ele tomando a palavra, hoje eles pediram permissão para sair com autorização que eu passei para eles. Sim, mas hoje. Mas o costume deles é sempre sair sem permissão. Eles são mais educados mesmo. Pois e continua aqui falando que Zedoca está progredindo, está sempre avançando com o governo que tem compromisso com a população. Uma parceria do nosso deputado e desta casa. E era isso que tinha hoje para falar aqui hoje na tribuna e desejar, que nós estamos próximos, um bom final de semana a todos, vereadores e vereadoras, aos nossos visitantes e também a todos os servidores dessa casa.
E que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, vereador Alexandre. E como não tem mais ninguém inscrito no pequeno expediente, passo a palavra aqui para o grande expediente, para o vereador Antônio Maia. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vou ser rápido aqui com minhas palavras, mas eu quero, aqui em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade e quero aqui também saudá-los a todos, da galeria do vereador Pedro Farroso, em nome aqui do meu amigo Adailton. Senhor presidente, gostaria da atenção dos colegas, da minha fala, porque eu quero aqui prestigiar o trabalho do nosso amigo Adailton. Ele teve na gestão de saúde do Estado, que foi um trabalho bem feito. Estive acompanhando o colega, o amigo Adailton, que em todas as administrações ele esteve presente na política e foi uma pessoa que sempre lutou pelo ZEDOC, que hoje faz parte do nosso grupo da família 22, junto com o seu Adailton, junto com o seu Getúlio, posso dizer assim, o Peter, e fico muito honrado de vocês estarem aqui conosco, ouvindo a nossa fala, a nossa palavra, mas eu fico triste também de algum colega vereador, que eu gostaria que ele estivesse aqui presente para ouvir o vereador Antônio Maia, no caso aqui da Câmara, sou o líder do governo nessa casa, do governo da gestão Josinha Cunha, porque o colega vereador realmente sempre sai no momento que vai se falar alguma coisa em resposta a ele. Eu quero dizer que o censo, gostaria de falar mesmo pessoalmente a ele, mas quero dizer que está sendo feito o vídeo em redes sociais. Eu quero dizer para ele que o senso, o bom senso que ele tem com essa casa, é que às vezes quando ele traz o projeto para casa, é um projeto para poder barrar os projetos que a prefeita está em execução ou vai executar. Como quero citar um deles agora, que a proposta do colega vereador, o Marcos Paulo, pediu que barrasse o projeto da avenida porque estava feio. Foi uma coisa sem noção. E fiz dessa fala dele aqui outro dia aqui na casa, né, que ele falou, e também sobre aquele projeto que estava sendo feito no posto de saúde, e foi obrigado Deus colocar a mão para ser feito. Vocês lembram bem que aquele projeto teve a licitação, não é aquela licitação que estava havendo lá com o licitante, ele colocou a mão e o poder lá naqueles projetos e barrou o projeto lá da reforma daquele posto de saúde ali. E aconteceu aquele acidente, porque aquele prédio é muito antigo e precisava ser feita reforma. Então, o bom senso que o colega vereador Marcos Paulo faz é esse, de trazer aqui para casa. Então, é muito triste ter um vereador, professor, conhecedor da necessidade básica do nosso município e conhecendo um projeto tão relevante que há pouco tempo, um ano e meio atrás, ele mesmo disse que foi que trouxe para casa, né? E fazer essa crítica toda em cima desse projeto, que não merecia ser assim, ele ter votado sem qualquer discussão. Porque os projetos da casa, Getúlio, são todos discutidos nas comissões, nós temos várias comissões aqui, são conversados, discutidos, qualquer vereador pode assistir às reuniões, entendeu? Aí então, ele na fala dele, ele quer transmitir para pessoas que não estão tendo oportunidade, ele tem sim a oportunidade nessa casa, entendeu? Agora, as oportunidades que ele quer, que a gente desfaça que já está feito, e não aprovar aquilo que está vindo para casa, que é de bom para o povo. Então, eu queria muito responder ele aqui, e o colega vereador saiu, como é notório em todas as falas aqui, quando ele vota ou que não vota, vai embora e deixa a gente aqui a vaca. Entendeu? Isso é uma situação que o vereador Alexandre Barroso falou, que eu também já falei para o presidente dessa casa, que nós temos que tomar providência. Por que o vereador não termina de assistir a reunião, ouvir a palestra, ouvir a fala de cada um dos colegas? Ele vai logo embora. É triste uma situação dessa. Eu me honro muito, colega Deus, você me deu um voto, me ajudou nessa eleição passada, e eu estou aqui em defesa do povo de ZEDOC, em defesa dos projetos, ajudando a esses colegas a votar nos projetos, mas tem pessoas assim, aqui nessa casa, que a população ZEDOC deve ter o conhecimento delas, até que eles são inteligentes, se acham inteligentes, mas para mim, eles têm uma deficiência muito grande de não gostar de quem trabalha. Né? Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar meu repúdio contra essa oposição que não tem o que falar e que faz umas lives nas redes sociais tentando diminuir cada vez o nosso município. Essa administração, como também as pessoas que pertencem à administração, como os secretários e pessoas que participam diretamente e indiretamente na ajuda dessa administração. Porque você sabe que não se faz política sozinho, não se faz administração sozinho.
E hoje nós temos a sorte de ter um grupo de pessoas que está junto com a nossa prefeita, junto com o nosso deputado, cada dia mais crescendo mais o nosso município. Como falou o colega vereador aqui, Alexandre Barroso, a respeito da água. Moro há 36 anos aqui em Zedoca e sempre teve o problema da água. Mas agora, com a graça de Deus, nós teremos a oportunidade de inaugurar todos os abastecimentos de águas, todos os postos e também, enfim, cada dia mais me alegra de ver esses projetos chegando para Zedoca e continuando essa administração. Então é isso, meu amigo vereador. A gente está aqui para defender, para ajudar, para aprovar tudo que vier do gestor ou do Estado para esse município, né? Mas infelizmente acontece uma situação dessa. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio ao vereador da oposição e dizer que Deus continue abençoando todos, uma boa semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Antônio Maia. Como você disse, né, nós temos reuniões de comissões e eu não faço parte das comissões, mas aqui e acolá eu estou lá junto com você discutindo esses projetos. O vereador Marcos Paulo também, o vereador Júnior, eles vêm mesmo, eles assistem a reunião e pegam o que eles querem para tumultuar e jogar na rede social, porque hoje em dia a rede social é uma ferramenta de fazer o bem e fazer o mal. Você pode perceber que hoje em dia a rede social é uma ferramenta que ela lhe alavanca e como lhe destrói ao mesmo tempo. Depende de como você usa ela. E eles ultimamente estão usando só para querer fazer o mal para o município de Zedoca. Mas isso jamais vai acontecer. E para esse parlamento, eles vêm, discutem lá e quando chega no parlamento, vão querer distorcer e querer fazer de outra forma que foi discutido. Mas é assim, se não fosse desse jeito, fosse só uma cabeça, não andaria, né? O nosso povo. E como eu quero dizer mais uma vez para vocês, e para os funcionários da casa, era que participar para eles, que eles sofreram ontem, e eu vou dar um ponto facultativo, baixar a portaria, dando uma folga para eles por causa do juro que aconteceu ontem, e funcionários dessa casa aqui saíram daqui mais de 10 horas da noite. Tinha deles aí que acho que estava escondido dentro do banheiro. Aí a gente vai baixar a portaria e dar essa folga para esses funcionários, viu? Certo? E outra portaria que eu vou baixar, a gente vai baixar outra portaria, é uma portaria que a gente vai mudar essa sessão, ela vai retornar às sexta-feira, porque uma sessão na terça-feira ela está ficando muito dificultosa para a população, para nós também, e aí a gente vai retornar ela para a sexta-feira, no antigo horário, que era às 4 horas da tarde. A partir da próxima sexta-feira, a gente vai estar com essa próxima sessão, vai ser sexta-feira, não vai ser mais terça. E quero aqui agradecer de novo a presença dos nossos amigos, Getúlio, Daílton, Pedro, Giovanni, aos funcionários dessa casa, a imprensa, a AN, meu amigo Pipoca, Giovanni, e a todos os vereadores presentes. Quero agradecer também aos projetos aqui que foram aprovados em benefício do município. Quero convidar em rede nacional aqui de Zedoca para participar do sistema de água que vai ser entregue sábado. E com fé em Deus, a gente vai amenizar, não vou dizer que vai solucionar, porque solucionar é uma palavra muito forte, né? Mas amenizar o problema de água no município de Zedoca, a gente, com esse sistema do SAAI, eu acho que vai atingir pelo menos de 90% a 95% da população de Zedoca. E aí a gente vai ter uma situação das pessoas terem uma qualidade de vida melhor, porque é triste você se levantar de manhã, querer escovar a na boca, abrir a torneira ali
não tenho o que mudar. Aí toda a população de Zedoca está convidada, meu amigo Adaildo, eu sei que vai estar presente, Getúlio, Rita, junto com nós, ali na Vila Nova, aí no bairro São Francisco. A gente convida todos que apareçam e venham receber esse sistema de água que é da população do município de Zedoca. E como não temos mais nada a tratar, eu muito obrigado e eu declaro encerrada essa sessão. E uma boa semana, um bom trabalho.